Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 1, que tem como título Escatologia, o estudo das últimas coisas. Dentro deste tema, nós vamos falar sobre 3 assuntos. Em primeiro lugar, o estudo da escatologia. Em segundo lugar, vamos falar sobre a preocupação com os fins dos tempos. Em terceiro lugar, vamos falar sobre interpretações escatológicas. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Item número 1, o estudo da escatologia. Definição de escatologia. Definimos escatologia como sendo o estudo das últimas coisas que profeticamente foram anunciadas por Deus na Bíblia Sagrada, especialmente no livro de Apocalipse, como a realidade dos últimos acontecimentos da história da humanidade, na terra e no céu, extrapolando para a anunciação do destino eterno dos salvos pela fé em Cristo Jesus e dos não salvos. Na etimologia da palavra no grego, eschatos ou eschatas, significa último ou últimas coisas, e logos quer dizer estudo. Portanto, escatologia é o estudo das últimas coisas. Item número 2, autor do livro de Apocalipse. Todo o conteúdo do livro de Apocalipse possui autoridade divina, pois tem como autoria o próprio Deus Pai, que entregou a mensagem a Jesus Cristo, Deus Filho, e esta foi revelada ao apóstolo João através de um anjo sobre as coisas que brevemente aconteceriam, tendo então o apóstolo testificado a mensagem na forma escrita, para que todo aquele que ler ou ouvir e guardar a mensagem seja bem-aventurado. É o que diz no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículos 1 ao 3, que diz assim: Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Data da redação do livro de Apocalipse. A maioria dos estudiosos da Bíblia Sagrada acreditam e concordam que o livro de Apocalipse foi escrito numa data em torno do ano 95 depois de Cristo, no século I de nossa era, num cenário de grande perseguição da igreja primitiva durante o reinado do imperador romano Domiciano, que reinou de 81 a 96 depois de Cristo, que este imperador, por se considerar uma divindade, instituiu um decreto que versava sobre o culto ao imperador, que exigia dos cristãos uma exclusiva adoração à sua personalidade. Local da redação do livro de Apocalipse:
O apóstolo João teve as visões proféticas do Apocalipse numa ilha chamada Patmos, localizada no mar Egeu, perto da Ásia Menor, para onde fora deportado por ordem do imperador romano Domiciano, por se recusar a adorar este imperador romano frente ao decreto que versava sobre o culto ao imperador. Temas principais do livro de Apocalipse. Genericamente, o livro de Apocalipse traz em seu bojo os seguintes temas revelados ao apóstolo João. O primeiro tema, a visão de Cristo glorificado, está no capítulo 1. Segundo tema, as cartas às 7 igrejas localizadas na Ásia Menor do passado, que representam 7 períodos de todas as igrejas, desde seu início até a igreja atual de nossos dias, tipificando sua época, significado da igreja e seu caráter espiritual. Este tema está no capítulo 2 ao 3 do livro de Apocalipse. Terceiro tema do livro, o arrebatamento da igreja, ou seja, a retirada repentina da igreja da terra num piscar de olhos, materializada na visão do trono de Deus e da igreja glorificada. Este tema está no capítulo 4 ao 5. Quarto tema, a grande tribulação, descrita em sucessivos flagelos, impostos pelo Senhor contra a terra, contra seus habitantes e contra a ordem de governo de Satanás, do falso profeta e do anticristo. Concomitante aos acontecimentos da grande tribulação na terra, haverá no céu o tribunal de Cristo, onde as obras dos servos de Deus serão galardoadas. E todo este tema está do capítulo 6 ao capítulo 18 do livro de Apocalipse. Quinto tema, as bodas do Cordeiro, materializada no banquete e na grande festa do noivo, Jesus, e a noiva, a igreja, a realizar-se no céu, e a volta pessoal de Jesus em glória à terra para destruir o império maligno de Satanás, o império do falso profeta e do anticristo, e de seus aliados na grande batalha do Armagedon, bem como para libertar Israel e julgar todas as nações. Todo este tema está concentrado no capítulo 19 do livro de Apocalipse. Sexto tema, a prisão de Satanás por 1000 anos, com a implantação do respectivo reino milenial de Jesus na terra, finalizando com o grande juízo final. Este tema está concentrado no capítulo 20 de Apocalipse. E, em sétimo lugar, nós temos a eternidade tipificada pelo novo céu e pela nova terra, a nova Jerusalém, as admoestações e as promessas finais da revelação para o perfeito estado eterno. E este tema está concentrado no capítulo 21 e no capítulo 22 de Apocalipse. Portanto, aí nós temos os temas principais do livro de Apocalipse, que nós estudaremos de forma mais pormenorizada nas próximas 12 aulas. Item 2 da lição.
a preocupação com os fins dos tempos. A fiel palavra do Senhor revelada. Com relação às últimas coisas, no que concerne ao futuro da humanidade, temos que considerar que a Bíblia Sagrada é a palavra final, inerrante, infalível e fidedigna, que revela com exatidão e precisão o que acontecerá no final dos tempos na história da humanidade, sendo este tratado da palavra de Deus a respeito das últimas coisas uma fonte da autoridade divina, cujo intuito é evitar desgastes espirituais e não lançar dúvidas e medos nas pessoas. Vamos fazer uma leitura na primeira carta a Timóteo, em seu capítulo de número 4, versículos 6 a 9, que há uma menção sobre a palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. Primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 9, diz assim: expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Portanto, a palavra de Deus, o livro de Apocalipse, é a única fonte fidedigna, inerrante, infalível para revelar os acontecimentos das últimas coisas com relação à história da humanidade. É neste contexto, então, que nós devemos rejeitar qualquer profecia de quem quer que seja não alinhada com a palavra de Deus. E assim, qualquer pessoa que retirar ou acrescentar qualquer acontecimento da profecia de Deus com relação às últimas coisas, relatando falsas previsões, determinando datas para a consumação dos eventos, esta pessoa será penalizada com o acréscimo de flagelos sobre si relatados no livro de Apocalipse, na perda de sua salvação, na perda do seu direito de morar na cidade santa e de também receber as bênçãos do Senhor. Apocalipse, versículo 22, capítulo 22, versículos 18 a 20, diz assim a palavra do Senhor. Apocalipse, capítulo 22, versículos de número 18 ao 20. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Cronologia dos últimos acontecimentos. Nesta parte da lição,
para que nós venhamos a entender as interpretações escatológicas, bem como as próximas lições que vamos estudar, nós vamos então aqui traçar uma cronologia dos últimos acontecimentos. Esta sequência lógica que nós vamos mostrar agora, destes acontecimentos escatológicos, é a mais aceita pelos teólogos e estudiosos da Bíblia Sagrada, a qual passaremos a reportar neste ponto da lição, a saber, a morte de Cristo. Cristo morreu na cruz do Calvário em nosso lugar para a remissão dos pecados de toda a humanidade, inaugurando o tempo da era da Igreja. A era da Igreja é o atual momento que vivemos. A Igreja cristã que se iniciou com Cristo e não sabemos a duração de seu tempo até a sua retirada da terra. O arrebatamento. O arrebatamento será consumado no primeiro ato da segunda vinda de Jesus, onde a igreja será retirada do planeta Terra de forma brusca, inesperada e sobrenatural, a fim de que seja transportada para as regiões celestes, onde uniciar eterna e plenamente com o Senhor Jesus. A grande tribulação. Após o arrebatamento da igreja, será inaugurado o período de 7 anos da grande tribulação, dividida em 2 partes de 3 anos e meio, onde da primeira parte aparecerá o anticristo, governando o mundo com poder político e comercial, sustentado por 10 reis, e com poder religioso, sustentado pelo falso profeta, sob a autoridade de Satanás. O tribunal de Cristo. Enquanto a grande tribulação se desencadeia na terra, no céu os salvos em Cristo Jesus terão suas obras julgadas pelo Senhor no tribunal de Cristo, considerando que todos já estão na condição de um corpo glorificado, portanto, salvos e livres do pecado. Porém, segundo as suas obras, serão julgados e receberão os seus respectivos galardões. As bodas do Cordeiro. Distribuídos os respectivos galardões aos santos, virá na sequência no céu as bodas do Cordeiro, que será uma festa no céu com um banquete celestial entre o Senhor Jesus e a sua igreja santa e imaculada. A volta de Cristo com a sua igreja. O Senhor Jesus, no segundo ato de sua segunda vinda, virá com a sua igreja para julgar as nações, destruir o império satânico e destronar Satanás, o falso profeta e o anticristo da governança do mundo. O Armagedon. Na batalha do Armagedon, o falso profeta e o anticristo serão lançados no lago de fogo e enxofre, e os que têm a marca da besta serão mortos, e os seus corpos consumidos pelos abutres. Satanás e os seus demônios serão acorrentados por 1000 anos, e todas as nações serão julgadas pelos seus malfeitos. Nesta batalha, a menina dos olhos do Senhor, Israel, será salva, e assim reconhecerão que o Senhor Jesus é o verdadeiro Messias, o Redentor de Israel e da humanidade. O milênio. Após a destruição do Império Satânico, começa na Terra o governo de Cristo por 1000 anos. O milênio, uma teocracia segundo o reino universal, eterno, com justiça, com equidade inflexível e com toda a plenitude de espírito.
Será um tempo de júbilo, de glória, de santidade, de paz e de verdade. O juízo final. Após o governo do milênio de Cristo, virá o julgamento final, também conhecido como o juízo do trono branco, que é a sessão judicial que terá lugar na consumação de todas as coisas temporais, onde o Senhor Todo-Poderoso sentenciará ao sofrimento eterno no lago de fogo e enxofre todos os ímpios, mortos de todos os seus tempos, que ressuscitarão num corpo sem glória, e por terem rejeitado o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, receberão pelas más obras praticadas, registradas em seus próprios livros, a condenação de viverem com o diabo, o anticristo, o falso profeta e todos os demônios no lago de enxofre e fogo, eternamente em sofrimento. Novos céus e nova terra. Após o julgamento final, Deus criará para nós um novo lar celestial. Porém, antes do Senhor criar novos céus e nova terra, Ele destruirá os antigos céus e a antiga terra pelo fogo, e imediatamente criará novos céus e nova terra, e viverá junto com seus filhos para sempre, em um lugar sem dor, sem pranto, sem lágrimas e sem morte. E assim estaremos para sempre na nova Jerusalém celestial. Passemos agora ao item 3 da lição: interpretações escatológicas. Várias são as perspectivas das interpretações escatológicas com relação às profecias bíblicas dos últimos acontecimentos da história da humanidade. E dentre elas, podemos citar como as principais 4. E a primeira que nós vamos falar é sobre a perspectiva futurística. Esta corrente de estudiosos da Bíblia Sagrada acreditam que até o capítulo 3 do livro de Apocalipse retrata os fatos passados, ocorridos na história humana, e que a partir do capítulo 4 todas as predições são de acontecimentos futuros, retirando então a essência histórica dos fatos. Esta perspectiva futurística, nós estamos falando agora em primeiro lugar, é a mais aceita e fidedigna às revelações bíblicas, segundo a opinião da maioria dos estudiosos. E esta perspectiva, ela trata do arrebatamento da igreja da terra e do reino milenial de Cristo, nos seguintes aspectos quanto ao tempo da segunda vinda de Jesus Cristo, a saber. Então, essa visão futurística, ela acredita que todas as coisas relatadas a partir do capítulo 4 ocorrerão no futuro. Mas essa visão futurística ainda tem algumas vertentes com relação à questão do arrebatamento da igreja e em que tempo será este arrebatamento, e com relação ao reino de 1000 anos do Senhor aqui na terra. Então vamos ver, em primeiro lugar, quanto ao arrebatamento da igreja com relação ao tempo da grande tribulação, ou com relação no tempo à grande tribulação. Então nós temos uma corrente que acredita no pré-tribulacionismo, são chamados pré-tribulacionistas. E o Senhor Jesus, eles acreditam que o Senhor Jesus arrebatará a sua igreja antes da grande tribulação na terra.
caracterizando que a igreja do Senhor Jesus não passará pelos flagelos da tribulação. Esta posição do pré-tribulacionismo é a mais aceita e alinhada aos escritos bíblicos do livro de Apocalipse, segundo a maioria dos estudiosos. Mas há aqueles que defendem o que nós chamamos de mid ou meso-tribulacionismo. Ou seja, eles acreditam que o Senhor Jesus arrebatará a sua igreja não antes da grande tribulação, mas no meio da grande tribulação, ou seja, após aos 3 primeiros anos e meio da grande tribulação, que terá uma duração de 7 anos, como nós já vimos, caracterizando então que a igreja do Senhor Jesus passará por parte destes flagelos. Então, o mid ou meso-tribulacionismo crê que a igreja só vai ser arrebatada no meio da grande tribulação. A igreja passará por parte destes flagelos. E a última posição são aqueles que defendem o pós-tribulacionismo ou pós-tribulacionista, que acreditam que o Senhor Jesus arrebatará a sua igreja após a grande tribulação, caracterizando que a igreja do Senhor Jesus passará por todos os flagelos da grande tribulação. Portanto, estas são as 3 posições na perspectiva futurística sobre o exato momento do arrebatamento da igreja com relação ao episódio da grande tribulação. Os pré-tribulacionistas dizem que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. E essa é a opinião da maioria. Os mid ou meso-tribulacionistas dizem que a igreja vai ser arrebatada no meio da grande tribulação. E os pós-tribulacionistas acreditam que a igreja vai ser arrebatada depois da grande tribulação. Mas, ainda dentro dessa perspectiva futurística, quanto ao reino milenial de Cristo na Terra, então nós temos aí também 3 correntes com relação ao milênio. Então, a primeira corrente teológica é a amilenista. Os defensores desta concepção advogam que não haverá um reinado literal de Cristo na Terra, no interregno de 1000 anos. Logo, eles acreditam que após a segunda vinda de Cristo à Terra, seguir-se-á o juízo final, considerando então que o milênio é uma simbologia da vitória de Cristo sobre Satanás, se confundindo com a própria era da igreja na Terra. Portanto, estes não acreditam que haverá um reino de 1000 anos do Senhor aqui na Terra. Mas nós temos uma outra corrente que trata do pré-milenismo. Esta concepção, ela defende que Cristo, em seu segundo ato de sua segunda vinda, retornará de forma física e pessoal a este planeta para implementar o seu reino literal na Terra com a duração de 1000 anos. Esta posição é a mais aceita e alinhada aos escritos bíblicos do livro de Apocalipse, segundo a maioria dos estudiosos da Bíblia. Portanto, o pré-milenismo coloca que Cristo, no seu segundo ato, retornará à Terra e, a partir deste momento, implementará o seu reinado de 1000 anos. Mas existe também a outra corrente, que é o pós-milenismo.
O conceito de crença desta concepção estabelece que a pregação do Evangelho de Cristo será tão abrangente e de bastante sucesso que todo mundo se converterá ao cristianismo de forma universal, ou seja, o milênio se caracterizará por meio da difusão plena da salvação em Cristo Jesus. E após esta completa conversão universal dos habitantes da terra, o Senhor Jesus retornará a este planeta. Isso é o pós-milenismo. E estas correntes teológicas que nós comentamos aqui é com relação à perspectiva futurística. Mas nós temos também, para as interpretações escatológicas, mais especificamente do livro de Apocalipse, nós temos também a perspectiva, além da futurística, que nós falamos agora, a preterista. Nesta perspectiva, seus defensores advogam que os fatos narrados no livro de Apocalipse são acontecimentos ocorridos no passado, por ocasião da existência do Império Romano, no primeiro século, não aceitando este livro do Apocalipse como profético. Temos também uma terceira perspectiva, além da futurística e preterista, a perspectiva histórica. Os devotos desta perspectiva acreditam que cada fato narrado no livro de Apocalipse retrata fato histórico da humanidade em sua existência no tempo. Ou seja, cada evento bíblico se encaixa numa ocorrência da história humana, deixando a sua compreensão um mistério e de diversas comparações com os fatos ocorridos nas relações humanas ao longo do tempo. Ou seja, esta perspectiva histórica busca acontecimentos na história humana para, vamos dizer assim, alinhar com o que o livro de Apocalipse diz. Por exemplo, alguns advogam que Hitler foi o anticristo, a qual a Bíblia se refere. Então, esta é a perspectiva histórica. E, por último, nós temos a perspectiva mística, ou simplesmente simbólica. Acreditam os defensores desta perspectiva que todos os eventos registrados no livro de Apocalipse são místicos e que apenas nos ensinam lições morais e espirituais, não enxergando nenhuma perspectiva futurística, preterista ou histórica dos fatos. Concluindo a nossa aula de hoje, no livro de Gênesis, Deus revela o começo de todas as coisas. No Apocalipse, Deus revela o fim de todas as coisas, nos levando a concluir que de tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem, pois tudo começou em Deus e tudo terminará em Deus. Aleluia! Uma bênção especial de Deus para você. Amor a Cristo. Até o nosso próximo programa, Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.